maioria de quem não gosta do PREC só fala em excessos, que para eles terão acontecido nos 525 dias, arrisco-me a dizer, não sou só eu, Vasconcelos, foram provavelmente os dias mais brilhantes e felizes da nossa história portuguesa. Os dias verdadeiramente iniciais e fundadores da democracia e traídos por novembro de 75. Quem quer esquecer o real contexto de um tempo de natural acerto de contas, é natural. A nossa revolução foi das mais pacíficas de todas as revoluções que existiram. Não é que tenham que ser pacíficas, porque destornar os ditadores, os autoritários, pode não ser pacífico. Mas em Portugal, a nossa revolução foi tão pacífica, isto faz parte do PREC inicialmente logo, que começou com um ato teatral. Quer dizer, não há nenhuma revolução em que nós já conquistámos o poder e ainda vamos à conservatória fazer o registro de passagem certificado de propriedade. Isto foi tudo obra do Sr. Spínola. Teve que ir ao convento do Carmo, pedir ao Marcelo Caetano, para ir à conservatória do registro verdial, fazer a transferência de propriedade. Sabem para quê? Para ele ser presidente da Junta, presidente da República, um homem que devia ter tido juízo, porque é extremamente importante, ao contrário do que muita gente não refere, foi extremamente importante para o ato, para a revolta do 25 de Abril, com o seu livro e com o livro Portugal e Futuro, que trouxe para nós, já conspirávamos, trouxe para nós, tínhamos 3 fações no movimento de capitais, gonçalvistas, traço comunistas, não eram nada. Malta gosta que se diga gonçalvistas, traço comunistas, moderados, esquerdistas, hotel, etc. E para nós, antes do 25 de Abril, foi extremamente importante que se juntasse um 4º grupo de spinolistas, porque ficámos mais fortes. Eu vivi tudo isso, conspirava há 20 anos atrás, ou mais. A nossa revolução, que é o princípio do chamado PREC, o PREC não devia ter a designação pejorativa de uma coisa horrível, de excesso, não sei o quê. Como vou repetir, nós fomos das revoluções mais pacíficas. Jovens, saibam disto. As revoluções no mundo foram sempre muito mais dolorosas, escabrosas, etc., desumanas, as que foram, do que a nossa. E porque somos chamados povo dos costumes brandos. Só que esses costumes brandos, para o bem e para o mal, têm-nos dificultado. Reparem bem, vou dar um exemplo atual. Eu tenho que falar do passado porque fui convidado a falar do passado. Mas devo-vos dizer que me interessa muito mais o presente e o futuro. Mas sem as memórias, sem as lições do passado, não há futuro. E é preciso ter esperança para que se consiga salvar a democracia, a dita democracia. Não é bem esta, a democracia. Ou o socialismo. O socialismo, entendendo como tal, uma sociedade mais livre, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais solidária. Estão de acordo?
seria muito mais sério que os jornalistas soubessem que o nosso golpe de Estado foi em todo o país e na Guiné-Bissau. E não apenas em Lisboa. Parece que já vi filmes isso aqui, que a Revolução, o golpe de Estado foi ganho no Terreiro de Paço. O meu querido amigo que eu trouxe na Guiné, trouxe para a Revolução. Eu e a nossa primeira comissão do RFA, Salgueiro Maia, eu hotel estava na Guiné em agosto de 73. E foram signatários de um documento que eu e o Matos Gomes, faleceu há um mês, fizemos contra o sistema. E esse documento contra o sistema é o primeiro documento coletivo de subordinação. E naquele tempo não se podia, quando estavam 3 pessoas a falar na rua, eram presas por ti. Quando 2 militares ou 3 escreviam qualquer coisa, eram presos. Portanto, era aquela ideia que só podiam haver manifestações individuais. Cada um. Nós resolvemos fazer uma carta com um problema eventualmente cooperativo, mas não foi só. Também foi aquela história de quererem que milicianos cheios de força, para não dizer outra coisa, não estou com camaradas militares, queriam matar. E esses iam para a Academia Militar e em 2 semestres, num ano, ficavam como nós. E alguns passavam à nossa frente. Isso foi a primeira. Foi a última tolice, a última asneira da ditadura. Para não dizer fascismo, toda a gente, do salazarismo caetano. E nós aproveitámos isso para, vamos lá, chamar a atenção que isto não é correto, não é? E que nós precisamos de ter sobre este fenómeno que vem desde 45. Não sei se os meus amigos sabem que em 45 pedimos adesão às Nações Unidas e não fomos aceitos por ter colónias. Nem nós, nem outros. Bom, e 45. Só entramos em 54, 9 anos depois, num conjunto de 16 países. Enquanto que os mais espertos que nós, dentro do sistema, ingleses, franceses, holandeses, etc., começaram a prometer dar independência às suas colónias. Autodeterminação, etc. E que ainda lá estão. E que em 74 ainda lá estavam. Com o desconhecimento e a falta de conhecimento do que se passava no mundo, Salazar não aceitou e resolveu alcunhar as colónias de províncias ultramarinas, tornando a Guiné, Angola, Moçambique e por aí fora, Cabo Verde, como iguais ao Minho. Por circunstâncias que são históricas e que podem investigar, em 1954 há uma adesão de 16 países, quer dizer, as Nações Unidas aceitaram 16 países, entre os quais há alguns que tinham saído já tinham sido colonizados, o Vietnã, etc. Portanto, é nessa altura que entra a Espanha, a Itália, o Vietnã e alguns países até da dita União Soviética. Claro, como o Salazar se manteve teimoso e dizer para lá, como é que era, orgulhosamente sócio, não sei o quê, provocou a reação dos que queriam debater, Amílcar Cabral, Agostinho Neto,
Marcelino dos Santos, etc. E provocou uma guerra estúpida. Uma guerra estúpida entre 61 e 73, que foi de facto uma coisa perfeitamente idiota, mas não tão idiota como isso, porque foi grave, porque morreram mais de 15 mil portugueses, ficaram com problemas mais de 40 mil, e os nossos irmãos africanos, que são gente, que eram numa altura em que eram considerados indígenas de segunda, cidadãos de segunda, morreram provavelmente bastantes mais. Isso fez com que os três principais protagonistas da libertação, dos movimentos de libertação africanos, e eu já vou repetir, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, até fossem recebidos por um Papa que não era propriamente muito progressista, o Paulo VI, mas que os recebeu. O próprio Kennedy, não sei se sabe, fazia a sua pressão sobre Salazar para que Portugal seguisse o exemplo dos outros. Não seguimos. E provocou a guerra. Foi uma tragédia. Mas os nossos grandes costumes são tão grandes que, enquanto na Europa, mais culta que nós, demoraram 30 anos a que a extrema-direita se implantasse, nós em Portugal só precisávamos de 5 anos. Isto é um resultado dos grandes costumes e, sobretudo, do obscurantismo anterior e do comodismo de 50 anos de 25 de abril. Do 25 de abril até hoje. E o que é que aconteceu que interrompeu, e faz parte do prego, mas é o final do prego, a nossa revolução? Eu vim aqui falar do prego, mas gostava de ouvir sobre o prego, para esclarecer muita coisa que é mal traduzida sobre a realidade, porque a manipulação, sobretudo pelos órgãos de comunicação social, etc., e até pelos partidos, é de facto inacreditável. O que esteve prestes a desabar foi o sistema que traidores em novembro conseguiram evitar contra os interesses do povo. Sabem que em 25 de novembro ainda fomos nós, de esquerda, nós, considerados comunistas, que evitámos que houvesse, nunca esteve para acontecer guerra civil nenhuma. Reparem, a ideia de que estávamos à beira de uma guerra civil é mais uma ópera, é mais um teatro. Quem é que tinha armas para combater as forças de esquerda militares, que eram muito maiores? Ninguém. Só se fosse à paulada. Portanto, lançou-se a ideia, está para acontecer uma guerra civil, não sei o quê, mas entre quem? Nós, militares, tínhamos muito mais forças militares que evitámos Rosa Coutinho, Martins Guerreiro, Carlos Contreiro, durante o elemento. Fui parar os paraquedistas dia 27 de novembro. Evitámos que houvesse, de facto, um confronto militar. Evitámos. Lixámos. Sabem o que é lixar? Não é? Tramámos. Quer dizer, por causa disso, fomos considerados golpistas. Nós não fizemos absolutamente golpe nenhum. A esquerda não fez golpe nenhum. O que se passou nos paraquedistas, eu posso responder às vossas dúvidas. Provavelmente, não sei se tem, mas quem tiver, eu vou responder. Até porque digo aqui, os militares civis militares e civis,
verdadeiros fautores de Abril, verdadeiros fautores obreiros de Abril, souberam ter bom senso em nome de todos. Evitaram confronto maior. Os fuzileiros, os paraquedistas e outros teriam esmagado os comandos. Os comandos eram 200 militares alienados, vindos da guerra do ultramar, etc. Por um gajo completamente idiota, que eu conheci em 69, em Jaime Neves, completamente idiota, que o sistema, depois do 25 de novembro, ainda colocou em general. Quer dizer, então, como está a acontecer, tem acontecido ultimamente. Porque nós aconselhámos, quer os fuzileiros, quer os paraquedistas, quer outros. Não sei se lembram, os mais velhos, que há uma reunião no COPCON, em 21, 22, quando foi a troca do hotel pelo Vasco Lourenço. Nós tivemos uma reunião, todas as guarnições militares de Lisboa. Tivemos uma reunião no COPCON e todos estavam contra isso, contra o que foi. E eu, que era porta-voz já há muito tempo da Assembleia do MFA, desde 11 de março, disse, fiz a declaração dos quartéis, guarnições, sabem o que quer dizer, guarnições militares, que estavam do nosso lado. Só havia duas do outro lado, que eram os comandos e caçadores 5, caçadores 6. Os comandos, se os fuzileiros, os paraquedistas e as outras unidades de Lisboa tivessem tido ação, tinham esmagado os 200 comandos do Jaime Neves que andaram a passear por Lisboa. Mas não andaram só a passear, até contra as ordens do Vasco Lourenço e do Ianas, foram à ajuda matar. O Vasco Lourenço já se referiu a isso, e nós não conseguimos evitar que os comandos e o seu chefe, provavelmente bêbado, Jaime Neves, subissem a calçada da ajuda, atacassem a polícia militar que estava do nosso lado e houvesse um morto do lado da polícia militar e 2 do lado dele. Reparem, só se, passados estes anos todos, só comemoram a morte dos 2 comandos, nunca comemoraram a morte do outro, que também é cidadão português e que estava do lado certo. Também está neste livro, com o qual eu sou o autor. Estão aqui os 200 decretos que plasmam as conquistas da Revolução, que no dia 2 de abril de 1976 foram todos plasmados na Constituição da República. Só houve uns idiotazinhos, que hoje até estão no governo, à boleia, que não aprovaram. Todos, incluindo o PSD, aprovaram e diziam que nós não queríamos a Constituição. Não. Há vários equívocos. O facto de, em certa ocasião, nós, mais conscientes, acharmos que o povo provavelmente ainda não estava em condições de decidir sobre as coisas e que não queríamos que não houvesse eleições, queríamos que elas não fossem tão cedo. Pronto. Costa Gomes, naquela célebre Assembleia do 11 de março, ganhou isso. E se calhar ainda bem, porque provavelmente, e contra as ideias de alguns intelectuais, o povo é que é mais o que deve. O 25 de novembro, a contra-revolução, curiosamente,
tristemente, começa no próprio dia 25 de Abril, quando o Spínola vai ter à pontinha connosco para alterar o programa do MFA. Bom, e se elege como o imperador da democracia, não é? Claro que o governo dele, do Paulo Macaro, era uma idiotice e que felizmente nós, militares, estúpidos, que é outra ideia que os militares, só o Melo Antunes é que era político, uma coisa perfeitamente inacreditável. Eu e muitos de nós sempre nos consideramos mais cultos politicamente do que o Melo Antunes. Desculpem, a vaidade. Melo Antunes era uma pessoa que foi útil, interessante, culto, mas não era o único. Eu tenho 90 nomes de capitães de Abril, por isto, por esta questão que vos vou dizer, para ver se calhar, em 1959, Costa Gomes e Almeida Fernandes, ministro do Exército, e Costa Gomes, secretário de Estado do Exército, fizeram uma reforma na Academia Militar. Ou melhor, na Escola Militar, que a Escola Militar passou à Academia Militar, passou à Universidade. E aí, em vez de 60, ou 70, ou 80 alunos, filhos de generais e de gente abastada, passaram a existir 400 filhos do povo, cadetes, carne para canhão, porque em 59 já se avizinhava que ia haver uma guerra. E são os 400 cadetes, 59, 60, 61, e são os primeiros anos de 60, 61, 62, 63, 64, que fazem a revolução. Filhos do povo. Têm uma capacidade de análise sobre a guerra, sobre a grande universidade do povo português. Não é a Academia de Coimbra, do Porto, de Lisboa. É a vida. É a vida. E foi essa transformação, como a socióloga a doutora Maria Carrilho escreve bem no livro, que faz com que nós tenhamos uma capacidade de análise sobre o que se passava no mundo nos anos 60, Make Love Not War, estão a ver, a luta dos negros, todas aquelas lutas, o maio de 68, etc., todas aquelas lutas que houve nos anos 60 foram extremamente importantes e que nos influenciaram. Portanto, não éramos nós propriamente idiotas. Há um bocado a ideia de que os militares eram ignorantes. Bastante, certo? Bastante. Não vale a pena. Nem aprendemos com os milicianos. Eu esclareci muito mais milicianos do que eles a mim. E eram das universidades de Coimbra, Porto, Lisboa e Banat, não havia mais nenhum. Não é verdade. Eu há pouco queria dizer que o 25 de novembro começou em 25 de abril e depois foi andando. Com o Spínola até 28 de setembro. Com o Spínola não. Sim, com o Spínola até 28 de setembro. E com quem perdeu privilégios. Quem perdeu privilégios não pôde, ou a Revolução não entendeu que era preciso alterar o sistema. Anatomia dos golpes contra-revolucionários. Tenho no meu livro, página 61. O Conselho da Revolução passou a existir a partir de 11 de março. Eleições livres e a Constituição Portuguesa, que foi de facto uma coisa que Costa Gomes pugnou, defendeu e ganhou, e ainda bem. Crise de agosto. A crise de agosto, chamado verão quente, é uma coisa mal manifestada, mal a comunicação social trata mal e que os jovens aceitam.
a extrema-direita no verão quente. Quando dizem que há excessos na nossa revolução, quem foram os excessos na nossa revolução? Foi da esquerda. O sucesso da nossa revolução foi ELP. ELP era a ação armada dos ricos. MDLP era a ação armada do Spindler. E CODEC era uma ação armada relacionada com a África. E houve mais. Os grandes sucessos, e devem estar lembrados do Bispo Melo, aquelas coisas da morte do Max, do Padre Max, etc., e da sua amiga, etc. Disse que não houve uma guerra civil, não havia vontade de a realizar, que as unidades de esquerda eram maioritárias em relação à direita. Isso também causou uma certa perplexidade, que é, sendo as unidades de esquerda estando em maioria, as unidades de esquerda estando em maioria, porque é que quando a direita sai para a rua elas não se opõem? A direita não saiu para a rua. Então não saiu, os comandos não representavam já vou responder. representavam quem? Portanto, isso significava uma interrupção do processo do PREC, daquilo que estava a acontecer, de determinada via que o país estava a seguir, houve aí assim uma quebra. A partir daí assim nada, foi acomodando-se e as coisas mudaram. Houve militares que foram uma série deles presos, outros tiveram que o Varela Gomes, uma série deles. O Varela Gomes, o Durão Clemente e o Costa Martins e o Lamos, os três. Pronto, foram uma série de militares presos, afastados das Forças Armadas, 50 presos em custódia. Houve unidades dissolvidas. Já vou responder, pode deixar. Portanto, este é o quadro. Eu vou explicar. Só no 25 de novembro, o senhor capitão, foi à televisão falar e foi interrompido. Ordens de quem, ou por quem, ou porque. E, portanto, não foi. Não... Qual é o papel exatamente do general Ramalhentos e nesse filme todo? Na sua perspectiva, se 50 anos de ditadura, praticamente, não fizeram vocês tornarem-se um povo de costumes um bocadinho menos moles ou grandes, o que é que acha que faria o povo português deixar ir esses grandes costumes? Porque acho que estamos a precisar e não estou a ver isso no horizonte. Então... O que se passa em 25 de novembro é um golpe organizado. Quem não está de acordo com não está de acordo com o caminho. O que se fez nesse caminho, e que eu já disse com várias conquistas, chamadas conquistas da Revolução. Mas não é só isso, é que os paraquedistas, há aqui um homem que é do meu curso da Academia, Moraes Silva, que é chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que resolveu embirrar com os paraquedistas, porque os paraquedistas não estavam com eles. Os paraquedistas já tinham sido enganados 2 vezes, a última em 11 de março, e começaram a perceber: nós podemos ser utilizados por quem está contra o 25 de Abril. Bom, então há todo um plano que começa com o Carlucci, quando veio dos Estados Unidos, e com o medroso do herói Mário Soares, que é o homem da democracia, até tem estátuas com um grande democrata, que é perfeitamente injusto relativamente ao que se passou. E ele despede 3.000 homens de militares. Repara, os paraquedistas têm com as Forças Armadas a mesma relação contratual que têm os marinheiros, que têm os fuzileiros, portanto, e são chefes de família. Portanto, são como operários de uma fábrica. São como operários de uma fábrica. Foram despedidos dia 1 de novembro. E deixaram de ter ordenado e passaram a ser alimentados pelas populações de tanques.
Eu sei que eu estava lá. Pronto, então concordas? Mas eu não estou aqui em diálogo. Estou perguntando e eu estou a responder. É toda uma manobra feita desde antes de março. Carlucci, Mário Soares, Vasco Lourenço, Yanes, até Mela Tunes, o grande idiota. Pronto. E é uma golpaça que pretendia fazer qualquer coisa, dando, culpabilizando, responsabilizando os militares de esquerda. Os militares não eram de esquerda, os militares do meu grupo não eram de esquerda nem de direita, eram sobretudo de Abril. Eram os de Abril. E eu tenho, se forem ao meu Facebook, etc., e aos meus livros, tenho lá os militares que eram de Abril. Não eram de esquerda nem de direita. Eu tenho vistos da esquerda, da direita, do centro, do São Capaz, etc. Portanto, não eram militares de Abril. E já lá vou a Ianes. O Ianes, antecipando a resposta, mas não queria passar por cima desta história da Guerra Civil. A Guerra Civil é um monstro atirado para as posições, quando eu já vos disse que quem é que tinha armas do outro lado? À paulada. Pronto. Portanto, tudo isto é uma invenção, um trabalho feito por quem está contra a Abril. Quem está contra a Abril. E é triste porque camaradas que foram extremamente importantes na ação do 25 de Abril e na conspiração, como o Grupo dos Nove, comandado por Bela Antunes, por Vasco Lourenço e outros, tenha ido por essa ideia, porque o obscurantismo e a manipulação que se instalou neste país com o clero e os caciques, vêm os comunistas. Portanto, nós, é como agora, quem não está de acordo com o Putin, ou com a invasão, com a guerra, é putinista. Eu detesto, pessoalmente, não tem nada a ver com o caso, detesto o Putin há 20 anos. Portanto, o facto de perceber melhor, como Raul Costa e outros Castelo Branco e outros militares, e Agostinho Costa, que sabem o que se passa, que têm conhecimento da realidade do leste, não embarcam nestas teorias e manipulações, porque era bom que soubéssemos ser isentos e ter uma capacidade de análise abrangente, perceber, e não irmos na fantasia de vassalos, órgãos de comunicação social, vassalos ao Ocidente americano e à NATO. O Almirante Gouveia, que eu espero que alguns de vocês não votem, pelo menos a partir de agora, é um gajo, pá, por amor de Deus, pá, por amor de Deus. Temos que defender. Mas quer dizer, a Rússia vem aí atacar-nos até o Cabo da Roca. Isto é uma coisa completamente idiota. Bom, mas não, estamos no PREC. Estamos no PREC que estava a responder à Guerra Civil e aqui ao meu amigo, não foi? Não havia hipótese nenhuma de Guerra Civil. Nós não alinhámos porque percebemos que não era sensato. Não era sensato. Agora, tínhamos forças, como eu já vos disse, e tive reunião com os comandantes todos de Lisboa. O país não tinha, sob o ponto de vista militar, grande potencialidade, sob o ponto de vista militar. Era Lisboa, Porto, Coimbra e Évora, mas relativamente pouco. Quer dizer, a grande força militar estava em Lisboa, e em Tancos, e no Barreiro, os fuzileiros. Os fuzileiros quiseram sair. O Rosa Coutinho, o Martins Guerreiro e o Carlos Contreiras não deixaram sair e fizeram bem.
Claro, quais foram as consequências? Termos sido mártires e termos sido presos uns quantos, bastantes, para Custóias e Caxias, e alguns de nós tínhamos sido avisados que se nos entregássemos eram mortos. Varela Gomes, Costa Martins e a minha pessoa, fomos avisados que nos comandos também havia gente, de esquerda. Sabiam o que é que o comandante estava a dizer e avisaram-nos que vocês se entregarem são mortos. É facílimo matar nestas circunstâncias. Ia a fugir, pum! Quem é testemunha de que ia a fugir? Em Custóias tentaram fazer isso. Em Custóias, quem estava preso em Custóias com os militares, estão as portas abertas, podem sair. E dois de nós, Queiroz Azevedo e um outro, disseram, calma lá que isto é uma armadilha. Eu não fui para a televisão, agora vou responder à segunda pergunta, para não me alongar. Eu não fui para a televisão porque queria ir para a televisão. Era segundo comandante da Escola Prática Militar no Lumiar, tinha por norma, e tem isso escrito, já vi que não leem, tem isso escrito, a Escola Prática de Administração Militar fazia a segurança da televisão. Ouçam, fazia a segurança da televisão. E tínhamos uma norma escrita que dizia assim, se houver uma problemática qualquer, que devia ser contra o Abril, tem de fazer a segurança à televisão. Portanto, às 8 da manhã não sabia nada, nem eu nem o comandante, Major Queiroz Azevedo, que já morreu, sabíamos nada do que é que se estava a passar com os fuzileiros. Não sabíamos nada. Nem eu, nem nenhum de nós de esquerda. Os fuzileiros decidiram sair em plenário. Naquela altura, para os jovens que não sabem, tudo se decidia em plenário. Tudo. Nas fábricas, nas câmaras, etc. Tudo era decidido porque havia liberdade para se reivindicar aquilo que era considerado justo. Certo? Portanto, foi o que eles fizeram. Depois de eles estarem sem vencimento, a ser alimentados pelas populações e a ser despedidos, os paraquedistas resolveram mostrar que não eram fracos e que iam fazer uma rebelião contra os seus chefes. O próprio Charais, que é dos 9, diz não é verdade que a sublevação, que o 25 de novembro tenha sido um golpe de esquerda dos paraquedistas, do Partido Comunista ou dos militares comunistas, mas sim uma sublevação deles contra as chefias que desapareceram. Isto vai dizer que fui para a televisão, mandei uma companhia para a televisão, para a segurança da televisão, que era uma ordem. Quando à tarde me telefonam dos paraquedistas a dizer que tinham o direito a manifestar na televisão o que é que lhes tinha acontecido e que Costa Gomes, com uma pistola na cabeça, a dizer está de sítio, não sei o quê, também não é sabido. Costa Gomes foi ameaçado que eu declarava o estado de sítio ou levava um tiro. Eu disse, com certeza, então venha essa comissão. E vieram os agentes paraquedistas comunicar às 5 da tarde o porquê que tinham saído. Não era golpe nenhum de Estado. Compreendem, meus amigos? Não era golpe nenhum de Estado. Portanto, eu detive a direção da comissão de televisão, um dos meus grandes amigos, Manuel Pedroso Marques, do golpe de Beja, os outros, um que tinha desertado para a Suécia, que era meu colega, não vou dizer os nomes, e eu disse, o que é que se passa? Eu disse, também não sei, eu também não sei, também não sabia, meus pais, de ouves a minha, acreditem ou não sabíamos, nós não tínhamos ideia nenhuma do que é que se estava a passar.
Só soubemos depois. Quando eu à noite, no telejornal, tento explicar, cometi um erro. Devia ter dito logo. Os paraquedistas não fizeram nenhum golpe de Estado. E comecei com uma conversa, como eu estou aqui a ter, até falei no princípio Peter, e disse, eu comecei por dizer, posso ser interrompido dentro de minutos. Porque sabia, o Jaime Neves quis ir à televisão, mandou um capitão ter comigo, se eu não venhas cá, só levas, desaparece tudo. Tinha bazucas, não interessa, isso agora é um esperto militar. Eu fui ter com o Jaime Neves, que estava assustado da luz, e dizia, não vou ter já conheço durante o momento, Nampula, já. O gajo em Nampula, sabe o que é que ele fez quando chegou a Nampula em 69? Com bebedeira. Jaime Neves e a sua gente atacaram o restaurante, estragaram o restaurante, e o Caúza queria pedir, e fui eu que pedi ao Caúza para não o pedir, e disse-lhe isso 3 dias antes. Portanto, isto são histórias que ninguém sabe, mas que eu sei que as vivi. Meus caros amigos, peço desculpa, que eu vivi. Portanto, o Jaime Neves é um homem sem princípios, oportunista, andou armado nas campanhas de liberalização cultural, andou no Nordeste, armado em democrata, não sei o que, mas é um gajo que passava às noites. É o único gajo, eu digo gajo mesmo, no 24 a 25, não cumpre a missão. Ele ficou, o plano feito pela comissão, e assinado, subscrito pelo hotel, é o único que não cumpre a tomada de caçadores 5 e laças 2. Foram os que foram chatear o Salgueiro Maia. E anos, é um caso dramático. O Ianes em 72, e eu estive com ele, com o Maris Fernandes, aderiu ao movimento, à conspiração. Depois desistiu. Desistiu, sabem porquê? Porque o padre de Alcaíns disse, não vás nisso, porque são os comunistas que querem levar para a Revolução. E o gajo desistiu. Não tem nenhum papel no 25 de Abril. Isso resolve depois de sair da televisão, aceitar o convite do Carlos para ir tirar um curso nato para fazer o 25 de novembro. Portanto, o Ianes, que depois evoluiu, um bocadão. Mas o que eu queria saber, da sua opinião, é se 50 anos praticamente de ditadura vos mantiveram nesse lugar de grandes costumes, o que é que acha que é preciso para deixar Porque de ser nesses assim? 50 anos o obscurantismo, sabe o que é o obscurantismo? Sei. Sei que sabe. Dizer isto para todos percebem. Nessa altura, 42% eram analfabetos, 52% não tinham saneamento, 52% não tinham luz, etc. Universitários eram 70 mil, hoje são 1.500.000. Morriam crianças em Barda. Morriam crianças em Barda. Estás a interromper porquê? Não, são mais Estás a interromper porquê? Vamos embora. Está calado, pá! Estou lixado com este gajo. Eu sei o que estás a dizer. Estou a explicar. Porque antigamente a manipulação, o obscurantismo, levava as pessoas, com os seus grandes costumes, a ser convencidas que o melhor era o que Salazar dizia. Salazar, o governo, etc. E a igreja? E claro, Então isso justifica esses 50 espera, não é só a igreja, é a E os igreja, outros 50? a igreja e os Nós vamos caciques lembrar. locais. Claro. Hã? 50 anos de oscurantismo fizeram com que o povo continuasse de grandes costumes, 50 anos de democracia e estamos na mesma. Não. Ou estão? Não, estamos na mesma. Essa Não, questão. acho que já não somos um povo de grandes costumes. Não, uma coisa é ser grandes costumes, outra coisa é estarmos na mesma. Mas somos ainda. E acha que é bom? Não,
Então, O que é que levou a pensar que eu achava que era bom? por isso, o que é que acha que é preciso para deixar de ser? Essa é a minha As pessoas, pergunta. as coisas mais fundamentais da vida humana é conhecer. Saber escrever, ler e pensar é conhecer. E o que se passa no nosso país, não só, é uma falta de cultura, porque, repara, os orçamentos do governo, etc, etc, o dinheiro para a cultura é baixo, é pouco. Portanto, é preciso que as pessoas, sob o ponto de vista de conhecimento, todos nós, eu ainda hoje com 82 anos, vou fazer 83 anos, aprendo. Outra coisa que é importante é sabermos dialogar com a malta nova e os mais novos com os malta velhos. Os mais novos estão-se das tintas para os conselhos dos mais velhos. Em geral. E isso é um erro. Nada, eu ia dizer, a minha opinião do PREC nem é nada negativa, porque eu estava como tarefeira no Ministério da Educação, Direção-Geral dos Serviços de Educação Básicos, e fizemos ações de formação em todo o país, reunimos ali com os professores todos, era tudo também um bocado naquela onda da escola moderna e não só. A pergunta do António Barata, Sim. eu não fiquei esclarecido com a resposta, se é que houve resposta. Da Guerra Civil. Essa questão da Guerra Civil fez-me lembrar uma frase de um senhor gordo que não era muito recomendável, que era um tal Churchill, que dizia: esta coisa da guerra não se pode, é demasiado séria para ser deixada aos militares. Eu acho que foi um desses casos. Não houve guerra civil porque se deixou aos militares. O problema das contradições que havia entre a reação e a revolução na altura, na altura do PREC. E os militares resolveram não fazer a guerra civil. Mal? É mau. Acho que sim. Gostaria de deixar aqui uma visão um bocadinho diferente sobre coisas que foram aqui ditas. Primeiro, não gosto muito quando falamos da Revolução como o dia 25 de Abril. A Revolução foi todo um processo. Eu gosto de pensar na Revolução como as pessoas que foram mortas, torturadas, presas. Portanto, não foi uma revolução pacífica, foi uma revolução que custou muitas vidas para ser concretizada. Ao 25 de Abril é só um dia. E acho que devíamos... eu não gosto dessa tendência de falarmos da Revolução como pacífica. E também gostaria de dizer que acho que não somos nada um país de grandes costumes. Acho que somos um país de, não gostando de fazer muitas generalizações, fascistas mesquinhos, mas que em vez de se revoltarem contra o patrão, mais depressa se viram contra o colega ou batem na mulher em casa. Portanto, não acho nada que sejamos um país de grandes costumes. Posso? Não acho, mas somos. Não há, espera, a Revolução, nós não fizemos a Revolução. Nós fizemos um golpe de Estado. E dissemos ao povo para não sair. E o povo saiu. E quem faz a Revolução somos todos nós. Repare, os operários tomaram conta das fábricas, as câmaras tomaram conta das câmaras, os moradores tomaram conta etc. Portanto, a Revolução não é essa ideia, esse idealismo que tem, que eu respeito, que está enganada. Primeiro, fomos uma revolução como revolução, uma coisa é o que se passou antes, que foi... Mas foi isso que permitiu, foram essas Dá licença, circunstâncias que permitiram. antes houve sangue, houve mortes e houve, sobretudo, muitos antifascistas, posso dizer, antifascistas, anti-sistema, que foram maltratados, presos, com aquelas medidas de segurança que era 4 anos por estar mal, e depois por medidas de segurança estava mais 4 anos, e depois estava mais 4, e já não está a 20, em Peniche, etc, etc. Portanto, a nossa revolução foi, no contexto das revoluções mundiais, pacífica. Ouça lá, onde é que foi, não foi pacífica? Porquê? Responda. Porque o caminho para ela não foi pacífica. Não é o caminho para ela, é no caminho dela. Mas a revolução são as suas circunstâncias. Minha a querida revolução amiga, não é o dia 25 de Abril. não pode dizer que o caminho para ela não é nada pacífico, só não A havia. revolução é uma construção, não é o dia 25 de Abril. Pois não, Foi mas como eu é disse que lá chegámos e nós chegámos Mas lá eu estou-lhe a de dizer forma que não é violenta. Não, desculpa, a revolução não é o dia 25 de Abril, mas é o depois do 25 de Abril. Não antes. Até lá trabalhou-se. Até lá há
conspiração, à luta. Foi pacífico até lá, tanto quanto o sistema permitiu, em geral, mas a revolução em si, o PREC em si, não foi os inimigos do 25 de Abril é que gostam de dizer, os que quiseram acabar com o espírito do 25 de Abril, os que quiseram que o nosso programa político, a chamá-lo programa político da MFE, a chamá-lo, conhece o programa político? Sim, mas, mas não é disso que eu estou a falar, eu não estou a falar do PREC, eu estou a falar do que antes é do 25 de Abril, não do que vem depois. Oh, minha querida, mas a gente está a falar depois do 25 de Abril. O PREC é depois do 25 de Abril, não é? Eu não vim falar aqui sobre fascismo. Eu fiz um comentário relativamente à frase a revolução foi pacífica. Foi. Eu só comentei isso. Foi. Entendo que na sua perspectiva tenha sido. A minha perspectiva não me diz que a revolução Mas o que é parecia? Qual é o tempo da revolução? É antes para ou mim, depois? para mim é o antes. Está bem, pronto, estamos esclarecidos.